UFAM está localizada no estado com o maior número de etnias indígenas. Mas qual o espaço que os indígenas e seus conhecimentos encontram no ambiente acadêmico? Para falar sobre esse tema, nós conversamos com João Paulo Barreto, o primeiro indígena a defender uma tese de doutorado em antropologia na UFAM. Eu sou João Paulo Lima Barreto, sou da etnia tucano, como de Pamaçã, e meu nome é Yupuri, na minha língua. Graduado em Filosofia pela UFAM, o caminho para a pós-graduação em Antropologia não foi a primeira opção de João Paulo, que tinha resistência à área. Porque eu venho de uma região do Alto Rio Negro que já tem muitos antropólogos, né? Em cada escola, né, estadual tem antropólogo. Então eu não queria ser mais um antropólogo, porque eu tinha uma inquietação, e eu tenho, né, na verdade, inquietação dentro de mim, de que nós somos povos indígenas, né, que temos outras lógicas de entender, de explicar as coisas, né. Também esse espírito inquietante vem um pouco da minha participação na luta dos direitos indígenas. Eu sempre tive vontade de olhar as coisas, né, a partir da nossa lógica indígena, né. Então, quando fui seduzido para entrar na antropologia pelo UFAM, não foi porque eu quis, na verdade, ser antropólogo. Foi uma insistência do meu orientador, Gilton Mendes, né, que insistiu para que eu entrasse na antropologia para cursar e aproveitar as políticas afirmativas que a gente tem, né, dentro do programa. Bom, professor Gil, eu vou para a antropologia se você me permitir eu fazer pesquisa de você, ou seja, pesquisa sobre você, né, o branco. Aí ele me falou, mas como? Vocês brancos não fazem pesquisa sobre a gente, indígenas, há séculos. Por que eu, como indígena, não posso fazer pesquisa sobre vocês? Né? Daí que começou essa proposta, né, que a gente chegou de fazer, né, para a minha dissertação com esse tema, um olhar indígena sobre a ciência. Né? E o objetivo meu era exatamente fazer pesquisa dentro dos laboratórios onde produz conhecimento, na lógica da ciência, e dali fazer uma análise, ou um debate, ou um diálogo a partir dos conceitos indígenas de Pamaçã, ou seja, tucano. Entusiasta da jornada acadêmica de João Paulo, o orientador Gilton Mendes, do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFAM, acredita que o olhar do jovem pesquisador é um diferencial em suas pesquisas. Que um indígena pudesse fazer um exercício, digamos assim, cruzado, de olhar para um fenômeno social da nossa sociedade, ou de um sistema de conhecimento, a partir da perspectiva indígena. Então era algo complementar ao meu desejo de conhecer, ou, digamos assim, as estruturas do pensamento, ou as características da reflexividade indígena, e como que esse sujeito de reflexividade indígena está olhando para o outro mundo, ou seja, para nós. João Paulo passou a integrar o Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena. Durante o trabalho de campo do mestrado, ele encontrou resistências e enfrentou uma crise epistemológica. Então, eu queria entender como que os cientistas produzem conhecimento sobre ictiologias, né? Aí, para entrar nesse campo de pesquisa dentro do INPA não foi fácil, né? Porque esses cientistas, eles resistem bastante, né? Então eu tive que negociar muito para poder entrar lá e para poder acompanhar o trabalho dos pesquisadores, né, de ictiologia. Daí eu fiz 3 meses de acompanhamento de etnografia, peguei os dados. Agora, quando passei a olhar isso a partir da minha lógica indígena, daí que eu encontrei um entrave.
foi quando eu percebi que eu não tinha nenhum conjunto teórico indígena, né, propriamente nativo, para poder analisar aqueles dados que eu tinha. O pesquisador indígena precisou, então, voltar às suas raízes e ao conhecimento de seu povo para achar um caminho para continuar seu estudo. Ele recorreu ao seu pai, Ovídio Barreto, que veio para Manaus. Esse contato com meu pai não foi fácil também, né? Porque como eu tinha um período curto para concluir a pesquisa e dissertação e defender, eu tinha perguntas prontas, né? Uma delas era essa, né? Eu perguntei para o meu pai, como é que nós, indígenas tucano ou Iepamaçã, classificamos os peixes? Meu pai me olhou e disse, eu não sei. Aí eu mostrava para ele, né? Não, os brancos fazem assim. Então, essa ciência, né, faz pela família, grupo, sei o que, espécie, né? Etc, etc. Ele ignorava isso, né? Eu não conseguia entender, né? Aí eu fui percebendo que não adianta a gente fazer uma perguntas prontas para os nossos pais, porque a lógica deles é outra. Né? Não está nessa lógica de perguntar e responder. Não, é outro modo de falar as coisas. Né? Foi depois de uma semana que meu pai começou a falar para mim, minimamente, sobre sistema de conhecimento indígena. Ele falou o seguinte, filho, você me perguntou aquilo lá naquele dia. Você quer aprender? Aí eu falei, quero. Tá bom, vamos começar. Aliás, vou começar falando para você sobre a origem do mundo, a origem dos humanos, a origem das coisas, dos seres. Então, dentro desse conjunto de contos, né, que nós conhecemos como mitologias, que eu prefiro chamar de narrativas míticas, é que se tem um dado sobre o sistema classificatório dos peixes. Daí, quando eu extraio isso, né, sistema classificatório do Iepamaçã referente aos peixes. Sua dissertação, junto com outros estudos, foi publicada na coleção Reflexividades Indígenas. João Paulo deu continuidade à sua pesquisa no doutorado e passou a estudar os conhecimentos dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro sobre o corpo. A antropologia, ao longo do processo de contato, ela trouxe sempre essa visão de que os índios aprendem fazendo, né? Ou seja, os índios não têm nenhum conceito, nenhuma epistemologia, nenhuma teoria. Me perguntava, por que os nossos especialistas indígenas são sempre vistos como líderes religiosos? Porque nosso conhecimento, como você sabe, maior parte da produção de literatura pega a chave da religião para estudar nossos conhecimentos. No meu ponto de vista, não. Porque religião é um modelo de conhecimento diferente do que o nosso modelo de conhecimento. O modelo de conhecimento da ciência é um modelo diferente do que o meu modelo de conhecimento. Bom, se nós temos nossos especialistas que cuidam da nossa saúde, seja coletivo ou das pessoas, então deve ter algo por trás dessa prática de cuidado de saúde. Então, a minha pergunta parte nesse sentido. O que eles entendem sobre o corpo? O que os nossos especialistas entendem sobre o corpo antes de produzir prática de cuidado? Daí fui investigar. Daí descobri, aliás, que nosso sistema de conhecimento indígena, que expressa através dos especialistas indígenas, mais conhecido como pajé, que o corpo é síntese de todos os elementos que estão no nosso entorno. É síntese da água, que eu traduzi como vida água, vida floresta, vida animal, vida vegetal, vida terra, vida luz, vida ar. O corpo é síntese, é microcosmo, porque o corpo é resumo, é síntese de todos esses elementos. Portanto, qualquer desequilíbrio que acontecer fora do corpo
o corpo ou a pessoa vai sentir. Um dos espaços em Manaus em que os conhecimentos de cuidados de saúde dos tucanos do Alto Rio Negro podem ser vistos na prática é no Centro de Medicina Indígena, fundado por João Paulo e seus familiares em 2017. Mas a semente desse espaço foi plantada a partir de um episódio dramático vivenciado pela família Barreto. Nós fundamos o Centro de Medicina Indígena aqui em Manaus a partir de uma experiência dolorosa. Ou seja, quando o médico disse para o meu pai e para os meus tios, vocês não estudaram nenhum dia. Eu estudei 8 anos, portanto, eu sei que se eu não amputar o pé da tua neta, ela vai morrer daqui 3 dias. Quando a gente propunha de que pudéssemos fazer um tratamento conjunto, a biomedicina e a nossa medicina. Mas, veementemente, o médico negou, né, que até hoje ainda a gente não consegue entender por quê. Aí a gente buscou um meio de mostrar para a sociedade de que a noção de saúde e doença dos povos indígenas perpassa por uma outra lógica, né? Daí a minha discussão também, quando eu trago a tese, coloco isso, de que, do ponto de vista indígena, o corpo não é meramente biológico. O corpo está numa teia de relações. Dentro de esses 3 anos e 5 meses de fundação, passaram em torno de 3.800 pessoas. Dessa parcela, 99,9% são não indígenas, que vão lá se cuidar da saúde com os nossos especialistas, conhecidos como pajés, né? Daí eu devo dizer que os povos indígenas têm muito a contribuir. Na base da trajetória acadêmica de João Paulo Barreto está o questionamento sobre os contatos e as tensões entre o conhecimento científico e o conhecimento indígena. São esses debates que a gente quer provocar, né? Dizer o seguinte, que a ciência é um modelo de conhecimento produzido via escrita, tem toda a sua metodologia. A nossa é outro modelo de conhecimento produzido via oralidade. Tem toda a sua metodologia. Mas são 2 modelos distintos que podem falar sobre a mesma realidade, mas de forma diferente, né? E relacionar com a realidade de forma diferente. Esse debate que nós estamos levantando. Nem um, nem outro é pior, melhor. Mas são 2 modelos ou outros modelos de conhecimento. Para Gilton Mendes, as pesquisas de João Paulo contribuem para o diálogo entre esses 2 tipos de conhecimentos. O trabalho de João Paulo é um investimento e o resultado de um trabalho razoavelmente bem feito, onde ele consegue trazer essas noções, esses termos, esses conceitos indígenas, para, a partir daí, então, chegar àquilo que você me perguntou, que é como colocar os 2 conhecimentos tradicionais indígenas e o conhecimento científico no mesmo pé de igualdade para poder dialogar. Sobre a presença dos indígenas na universidade, o pesquisador afirma: não pode ser limitado à lógica da justiça social. É preciso ver os indígenas como produtores de conhecimento. A presença indígena dentro da universidade não pode ser vista na lógica de justiça social, né? Ou seja, os índios são coitados, por isso que tem que dar cota para eles entrarem na universidade, estudarem, profissionalizarem e desenvolver suas atividades profissionais dentro da sociedade em geral. Se os programas quiserem levar a sério a presença indígena dentro dos programas de pós-graduação, tem que se livrar dessa lógica de justiça social. Tem que ver nós como detentores de conhecimento diferente. Nós temos que propor outras possibilidades de conhecimento, levando em consideração que existe essa multiplicidade de epistemologias. E eu acho que a Universidade Federal do Amazonas está situada no coração da Amazônia indígena, num lugar muito estratégico, cercada por habitantes indígenas, não é? Historicamente indígenas, que habitam essa Amazônia há mais de 10.000 anos, não é? E que tem a obrigação, por todas essas razões, mais do que qualquer outra, tem a obrigação para abrir aos conhecimentos tradicionais, abrir aos conhecimentos indígenas, proporcionar espaços
para que floresça o conhecimento indígena, e ela tem muito a ganhar. A antropologia tem muito a ganhar. A UFAM tem muito a ganhar, trazendo esses sujeitos e proporcionando a eles esse tipo de exercício.